Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando neste momento, nesse nosso terceiro encontro de formação promovido pela SUBIM, Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. Hoje é o nosso terceiro encontro e nós trazemos como tema Educação Precoce, promoção das potencialidades das crianças de 0 a 4 anos por meio do brincar. E para esse bate-papo de hoje, muito formativo, nós trazemos as professoras Rose Badu e a professora Cristiane Fernandes. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Cristiane, seu microfone está no mudo, está desativado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Espero que a nossa tarde seja muito produtiva. Nós, da SUBIM e da EAP, que agradecemos a prontidão de vocês por participarem, né, desses nossos momentos de formação. Contamos também aqui com a presença da professora Neiliane Vieira, que vai promover a acessibilidade e a democratização da informação por meio da tradução em Libras. Bom, muitos de vocês já devem estar acostumados com a dinâmica das lives que a EAP tem promovido. A EAP está em parceria com a SUBIM na promoção desse webinário de formação voltado para uma educação na perspectiva inclusiva. E as nossas dinâmicas, elas primam, valorizam a participação de vocês que estão aí do outro lado, acompanhando esse nosso debate. Então, vocês podem participar conosco dessa conversa por meio do chat do YouTube, mas também por meio da nossa enquete. Nós gostaríamos, inclusive, que vocês pudessem participar e contribuir com a nossa discussão de hoje, que traz como tema gerador, pergunta geradora, na verdade, a seguinte questão. O brincar, ele tem função importante no desenvolvimento da criança com deficiência ou considerada de risco? O que você acha? O brincar é importante ou não? Para responder a essa pergunta, vocês podem acessar o site www.menti.com, apenas abrindo uma nova aba, não precisa necessariamente sair aqui da nossa tela. Abrindo essa nova aba, você digita, né, www.menti.com. Ao abrir o site, ele vai te solicitar um código, que é esse código que passa aqui nessa legenda rolante, 993826. E com isso você consegue participar da nossa enquete. Você também pode observar que há um QR Code aqui na nossa tela, pelo qual você também consegue acessar a nossa enquete. E aí nós gostaríamos muito de ouvir a opinião de cada um de vocês. Qual é a sua percepção sobre o brincar no desenvolvimento da criança, especialmente quando a gente está falando dessas crianças de 0 a 4 anos, no contexto da educação precoce? Bom, então, para que a gente possa se adiantar e poder degustar dessa tarde de formação e de grande partilha de conhecimento, eu vou trazer de volta a professora Rose Badu, que vai falar para a gente, vai iniciar essa discussão, porque hoje vai ser bastante dinâmico, né? Nós temos duas grandes convidadas com uma vasta experiência na área. Então, eu trago de volta a professora Rose Badu, para que ela possa iniciar o nosso trabalho dessa tarde. Nós desejamos que vocês tenham um bom percurso de aprendizagem nesse encontro de hoje e que vocês possam, de fato, construir possibilidades, pensamentos, reflexões significativas para que, na sua prática cotidiana, nós todos, na verdade, sejamos capazes de pensar estratégias e recursos que sejam cada vez mais responsivos e sensíveis às necessidades dos nossos estudantes. Boa tarde, boa aprendizagem a vocês. Professora Rose, contigo.
Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer imensurável estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco das nossas vivências no programa de educação precoce. A Precoce é um programa, né, gente, exclusivo nesse formato. É um programa do GDF, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Hoje, nós estamos vinculados à SUBIM, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. Essa subsecretaria, ela é uma recém-formada subsecretaria, vamos dizer assim. Agora, em abril, ela fez 1 aninho, e se a gente fosse comparar dentro do desenvolvimento humano, ela estaria no início do seu desenvolvimento, né? Ela estaria prestes a dar os primeiros passos, se a gente fosse comparar com um bebê em desenvolvimento. E, a partir daí, nós nos unimos à EAP, né? Na verdade, nós fizemos uma parceria para desenvolver algumas lives relacionadas ao ensino especial, à educação especial, para promover essa discussão, esse debate e construindo mesmo esses conhecimentos, ou fortalecendo até conhecimentos relacionados à área, né? No caso da educação precoce, gente, a Precoce é um programa do GDF, como eu acabei de falar, da Secretaria de Estado de Educação, que não é um programa recente, é um programa que já acontece na Secretaria de Educação há 33 anos. Desde 1987, nós existimos. E muita gente ainda não conhece o programa, né? Por isso, a intenção da gente fazer essa live, inclusive como uma forma de divulgar o nosso trabalho. A Precoce, ela funciona, basicamente, em caráter preventivo. E um dos objetivos do trabalho da educação precoce é a inclusão. Ellen, você pode passar para o próximo slide, por favor? A educação precoce, ela tem várias formas de vocês conhecerem, de entenderem o programa, a partir de conexões estabelecidas com alguns órgãos da área de saúde, por exemplo. Os médicos, eles costumam fazer as avaliações e as conduções, as indicações das crianças para a gente. Então, para entrar no programa, para ter o atendimento garantido no programa, antes de qualquer coisa, essa criança ela tem que passar por uma avaliação médica, e a indicação médica é um dos protocolos a serem utilizados para a gente admitir essa criança no programa. Que tipo de público é esse? Que tipo de crianças nós atendemos? Nós atendemos crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias, consideradas de risco, dentre elas estão os prematuros, crianças com algum tipo de deficiência, ou aquelas crianças que têm, vamos dizer assim, consideradas de risco além da prematuridade. Vamos exemplificar. Por exemplo, irmãos de crianças já com diagnóstico de TEA, quando há consanguinidade na família, qualquer tipo de criança que tenha alguma deficiência ou é considerada de risco, os médicos fazem o encaminhamento para a gente. Os objetivos do programa, basicamente, é trabalhar basicamente com a prevenção mesmo e com enfoque na potencialidade. A gente costuma dizer que o laudo na educação precoce, ele funciona como uma indicação de caminho. Ele não é um fim, ele é um meio, né? Só vai dizer para a gente por onde que a gente vai andar, por onde a gente vai percorrer para atingir esse desenvolvimento dentro das possibilidades de cada criança, né? A partir das suas potencialidades. Como eu falei no começo, a educação precoce é a primeira etapa da educação especial, né? Nós estamos dentro da educação especial. Apesar de sermos um programa ainda, estamos dentro da modalidade de ensino especial. Nós funcionamos hoje nas 14 regionais de ensino, em 19 locais, estando dentro de centro de ensino especial e também dentro de centro de educação infantil. Como eu falei agora há pouco, um dos nossos propósitos é a inclusão. Então, nós trabalhamos com esse público na intenção de incluí-los, de colocá-los no ensino regular.
Com relação aos profissionais, né? Hoje, os profissionais que atendem a educação precoce são basicamente dois: o professor de atividades, ou pedagogo, e o professor de educação física. Esses profissionais, eles são preparados para a atuação na educação precoce, eles passam por constantes aprimoramentos, né, tanto em serviço, quanto em cursos promovidos, inclusive, pela EAP, a fim de promover um aprimoramento cada vez maior para o atendimento ser mais específico, atendendo às nuances, às necessidades de cada criança. Isso é importante a gente deixar claro, né? Cada criança é única, é avaliada de uma forma única e é criado realmente um plano interventivo, um plano de ação para ser desenvolvido com aquela criança com base nas potencialidades dela. O público é basicamente esse que eu acabei de falar para vocês, todas as crianças consideradas de risco ou crianças com algum tipo de deficiência. Pode passar. Quais são as formas de atuação? Qual é a base do nosso trabalho? Como eu falei agora há pouco, uma das bases é o caráter preventivo mesmo. Por isso que a gente atende, por exemplo, o prematuro. O prematuro, ele deveria passar um tempo maior dentro da barriguinha da mamãe dele, só que ele resolveu vir ao mundo antes. Então, por isso, ele já é considerado de risco. Alguns ganhos que deveriam acontecer durante a gestação não aconteceram. Então, a criança vem ao mundo antes. E ela vindo ao mundo antes, a gente tem que entrar com uma intervenção precoce. Quanto mais cedo essa criança for trabalhada conosco, né, no programa de educação precoce, melhores e maiores serão os ganhos. Sem falar, gente, em algumas questões relacionadas à prematuridade, que podem levar realmente a algum tipo de deficiência ou dificuldades futuras. Então, a gente trabalha nesse caráter realmente de prevenção. E aquelas crianças com deficiência, que são encaminhadas para o programa, a gente trabalha na intenção de melhoria da qualidade de vida e de superação mesmo, a partir das suas potencialidades. A gente deixa de lado, vamos dizer assim, o laudo limitador, o laudo que limita, e a gente passa a ter um olhar diferenciado a partir do potencial que aquela criança apresenta para a gente. O nosso olhar é redirecionado para o potencial. Outro caráter, outra forma de atuação é a interação. Para a gente, para nós todos do programa, nossa intenção é o trabalho entre os pares, o convívio com o outro, é interagir, é estar em contato com o outro. A interação, ela é capaz de promover desenvolvimento. A gente fala que os melhores estimuladores de uma criança são outras crianças. E nós estamos ali para mediar essa interação. Nosso programa ele é sócio-interacionista. Então, o meio que nós estamos é social e promove a interação. A partir daí, promove o desenvolvimento. Superação. Superação é uma palavra-chave no nosso programa. Dentre muitas questões de laudos e de deficiências, muitas delas até raras, nós trabalhamos na intenção de desenvolver a potencialidade da criança mesmo. E o que a gente tem visualizado nesses 33 anos de educação precoce são relatos de superação. Então, algumas crianças que têm laudos bastante comprometedores, bastante limitadores, quando chegam no programa de educação precoce, a gente começa o trabalho ali individual, atendendo às necessidades daquela criança, e a gente observa que aquela criança, por enxergar que nós estamos visualizando nela o potencial dela, ela acaba se superando e ela acaba se desenvolvendo, né? Não necessariamente dentro daquilo que a sociedade espera, mas dentro daquilo que ela é capaz de devolver como resposta aos estímulos. Com relação ao olhar o potencial, é como eu estava falando para vocês agora há pouco. O nosso foco realmente é naquilo que aquela criança pode vir a desenvolver, né? O potencial dela é o que é o nosso foco de trabalho, nosso foco de atuação. O olhar específico tem muita relação
com as especificidades mesmo. Quando a gente colocou essa foto aí desse bebê com um estímulo visual, a gente quis mostrar para vocês que a gente, dentro dessas 19 unidades, nós temos uma unidade específica, que é o CEDV, que trabalha com crianças de baixa visão ou cegas, desde muito pequeno, desde bebezinho mesmo, né? A fim de promover o desenvolvimento desses potenciais. E a forma lúdica, que é a nossa base. Brincar é coisa séria. Para a gente, brincar é sério. A brincadeira, ela é promotora de desenvolvimento. Pode passar, Ellen. Quando a gente fala em brincadeiras, muita gente não acredita, né, que um simples fato de brincar pode promover algum desenvolvimento, principalmente para uma criança com deficiência. Só que o ato de brincar é uma atividade muito complexa. Ela exige muito do cérebro. Então, por si só, a palavra brincar, que é uma forma de acionamento quando uma criança chega na precoce, os nossos colegas que estão assistindo na live, eles vão se identificar com essa frase que eu vou falar agora. Quando a criança chega, a gente dá uma boa tarde, um bom dia, a gente já aciona a criança assim. Vamos brincar? A gente fala, bom dia, boa tarde, Matheus. Bom dia, Ana. Boa tarde, Ana. Vamos brincar com a titia? E quando a gente fala, vamos brincar, a gente percebe que há toda uma mobilização, inclusive muscular. A gente percebe que o olhar muda, que a fisionomia tanto da criança quanto do cuidador muda. E a gente quer, assim, hoje a gente pode dizer para os cuidadores que esse brincar na educação precoce tem uma intenção. Não é um brincar simplesmente por brincar. Apesar de a brincadeira, simplesmente por ser uma brincadeira, já promover desenvolvimento. Mas dentro da educação precoce, a gente trabalha com a brincadeira no intuito de promover desenvolvimento. Quando a gente fala, vamos brincar, imediatamente o cérebro da criança é inundado por inúmeras substâncias. Quando a gente chega lá, no colchonete, na salinha de atendimento, e traz um brinquedo e deixa a criança explorar aquele brinquedo e vai estimulando a criança a mexer, a descobrir e vai interagindo com aquela criança, a gente entende que o cérebro, inundado por essas substâncias, vai estar preparado para se desenvolver, para criar pontes. Vamos dizer, vou exemplificar para ficar bem claro. Uma criança tem uma lesão em determinada área do cérebro, que causam comprometimentos N. Vamos dizer que a gente tem uma criança com esquizoencefalia de lábios abertos à direita. Ele tem uma paralisia cerebral séria. E existe uma lesão na área motora. Na área, né, no hemisfério direito tem uma lesão importante na área motora. Promovendo alguns tipos de brincadeiras, a gente pode promover a plasticidade cerebral. Porque nessa faixa etária que a gente atende, de 0 a 4 anos, a criança é como uma esponjinha mesmo. Tudo que a gente oferece, ela vai tirar proveito. Então, a partir daquela brincadeira, o cérebro vai fazer uma ponte. Ela vai criar outras conexões para compensar aquela área lesionada. E aí, ele vai ser capaz de fazer determinadas coisas, determinadas ações motoras, que aquela área ali lesionada, talvez, se não tivesse estímulo, talvez não fosse possível realizar. E por isso que a gente fala que essa faixa etária, ela é propícia a desenvolvimento. Quanto mais cedo a criança for indicada e for conduzida ao programa de educação precoce, maiores serão os ganhos, porque essa faixa etária é propícia a desenvolvimento cerebral. O cérebro, ele está ali em constante desenvolvimento. Ele quer ser provocado para dar as respostas de desenvolvimento. Por isso que a gente fala que, na questão da educação precoce, a plasticidade cerebral ela tem uma relação íntima com a aprendizagem. Pode passar, Ellen. Agora,
professora Cristiane, ela vai trazer para a gente alguns modelos de atuação dentro do programa de educação precoce e logo mais a gente volta a conversar. É com você, Cris. Então, boa tarde novamente, né? Depois da gente revisitar alguns conceitos, né? Fazer esse panorama do que é a educação precoce, desse alcance que ele tem na vida dos nossos estudantes, a gente pensou para esse momento essa proposta de fazer algumas reflexões nos nossos modelos de atuação. Seja ele no modelo presencial, seja ele no modelo não presencial. Diante desse desafio que a gente se encontra, quais os canais de comunicação que são pertinentes dentro desses modelos, quais são as ações que se convergem, quais as que divergem, né? O que é possível para a gente, enquanto professor, dentro desse programa? Por favor, Ellen, volta um pouquinho. A gente não... Depois a gente passa para o próximo. Então, algumas reflexões são importantes para a gente fazer, porque a gente sabe que esse momento da criança é essa fase que vai lá desde a gestação até o 6º ano dessa criança, que a gente chama da primeira infância, que a educação precoce está presente ali de 0 a 4 anos, né? Numa fase maior, ela tem extrema importância da gente ter um olhar com o potencial de desenvolver essa criança e oferecer esses estímulos de forma que eles possam impactar até na mudança do destino dessa criança em relação ao seu desenvolvimento, como a Rose disse, em relação à plasticidade cerebral. E o que é nosso grande desafio? Nosso grande desafio é trazer uma correlação das nossas ações que justifique as atividades significativas, os processos de aprendizagem que a gente tem estabelecido nos 2 modelos. Então, nosso grande desafio é esse, o nosso olhar por ações que sejam potencializadoras para esses processos de aprendizagem, através de canais de interação que não limitem o nosso olhar para a especificidade dessa criança e, ao mesmo tempo, nos mantenha em um contínuo acompanhamento sobre as propostas que foram indicadas, e também fazer um link sobre o olhar desse mediador diante dessas 2 propostas, né? Então, essas reflexões, a gente precisa fazer para poder encaminhar nossas estratégias em relação aos modelos que hoje a gente tem em mãos, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, aí, diante dessas propostas, a gente trouxe um olhar cuidadoso sobre o mediador para a gente fazer um bate-papo em relação a esse cuidado, porque a gente sabe que a eficácia da nossa orientação, ela tem relação com o nosso olhar pela especificidade dessa criança, mas também em reconhecer a capacidade de compreensão de quem ouve essa orientação. Então, essa pessoa, nesses 2 modelos, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, que é o mediador. Qual é o perfil desse mediador? Qual é o perfil instrutivo? Quais são as condições emocionais que ele tem? Quais são os valores que ele carrega, os valores culturais, né, que vão facilitar ou que vão ser, de alguma forma, um limite nas indicações, como eu posso galgar, através desse perfil, estratégias que eu possa fazer, alcances diante dessa interação que favoreça o meu estudante, né? Como eu posso consolidar essa parceria? Trazer para essa parceria a relação de confiança e de respeito, onde a minha ação como docente, como proposta para essa criança, que muitas vezes vem de um histórico complicado, pode ter um alcance, né? Pode refletir positivamente para a gente indicar as atividades para essa criança e conseguir ter os objetivos de aprendizagem propostos efetivamente acontecendo. Então, nesses 2 modelos de atuação, a gente tem que ter esse olhar para o mediador, seja através do perfil que ele me apresenta, seja de uma parceria que às vezes fica fragilizada. Então, como eu posso galgar nesse processo uma consolidação dessa parceria, trazendo a orientação sobre a importância de aproveitar esse momento na vida da criança, de oferecer para ela os estímulos adequados nessa janela de oportunidades, orientando essa família das possibilidades dessa criança, de olhar para essa criança com um olhar potencializador mesmo, das inúmeras possibilidades dentro da realidade que ela se apresenta, da condição que ela tem. Um outro momento que a gente precisa ter atenção também é como preparar esse mediador dentro desses 2 modelos de atuação, né? Uma coisa é eu estar presencialmente
falando com esse responsável, com esse cuidador, com esse pai, com essa mãe. Uma outra coisa é esse pai e essa mãe operacionalizar ou realizar a atividade que eu vou orientar. Então, como nós, profissionais, podemos olhar para esse mediador de forma a fazer a preparação dele, a instrução para esse caminho. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, que é diferente de orientar. Então, à medida que eu preparo esse pai, que eu faço as sugestões, as mudanças de atitude que favoreçam um ambiente de aprendizagem dentro daquilo que eu tracei como específico para aquele criança, a partir do meu olhar pela necessidade dele, como eu vou orientar, né, fazer essa condução do pai na atividade. Então, essas reflexões, elas têm que estar presentes nesses dois modelos de apresentação, porque a gente sabe que a nossa atuação, ela tem um alcance, como mudança de atitude na vida desse cuidador, quando eu proponho ali que esse pai, por exemplo, olhe para a criança na hora dela de dar a amamentação, quando eu proponho para esse pai que ele crie espaços de interação, quando eu falo para esse pai, por exemplo, de uma dedicação exclusiva, de um momento exclusivo com essa criança, então, eu tenho ali um alcance dentro de uma orientação para uma mudança de atitude que vai favorecer esse processo de desenvolvimento da criança. Eu tenho a área de atuação onde eu faço, né, que eu faço a indicação da atividade do brincar, sempre optando pelo brincar, porque, como a Rose mesmo disse, não tem o que se discutir em relação a esse momento, apesar de muitos pais acharem que a brincadeira não tem um alcance tão complexo igual tem, a gente sabe, já existem inúmeros estudos que comprovam isso, da importância do brincar e como ele está relacionado com a aprendizagem, principalmente nessa fase que é da primeira infância, né, que a criança está suscetível, é a fase onde o cérebro tem mais desenvolve em termos de estruturas, é a fase onde que a criança tem mais os aprendizados são mais ricos, então é a janela de oportunidades que a gente tem que abraçar e dentro desse perfil, que é o nosso público, oferecer os estímulos que vão ainda alavancar nesse processo de desenvolvimento dela. Então, a gente precisa estar atento a isso. Qual a diferença e o que converge nesses dois modelos, tanto no formato presencial como no formato não presencial. Uma vez que presencialmente eu estou ali de forma direta e não presencialmente, o mediador, é uma atuação indireta, né? Então, a gente depende única e exclusivamente do mediador. E a gente sabe que o olhar do professor é diferente do olhar do pai e da família. Uma outra área que a gente atua também é dentro do ambiente. Então, a gente faz propostas de mudança no ambiente que essa criança está inserida para também favorecer todos os aspectos de desenvolvimento que possam ser propostos. Então, é agarrar com unhas e dentes todos os espaços dentro desse contexto que a criança tem, de uma forma a favorecer os melhores estímulos e os estímulos mais adequados dentro do que ela tem de necessidade a cada momento, para favorecer esse desenvolvimento e as aprendizagens que vão acompanhar essa criança ao longo da vida. Então, a gente precisa ter esse olhar. E a gente sabe que essa presença desse profissional, ela é insubstituível, né? Porque essa atuação direta, ela depende, ela por si só já inviabiliza inúmeras situações que dependem de expertise, que dependem de experiência, né? Porque uma coisa é você acompanhar esse estudante, tá ali no momento da interação, com um objetivo de aprendizagem, precisar fazer uma adequação e ter uma resposta e conseguir uma resposta da criança. Outra coisa é você fazer uma orientação para essa família e durante essa interação você não conseguir ver ali as respostas que essa criança apresenta e ter que ter um outro momento para fazer essas adequações, essas variações, com o intuito de alcançar aqueles objetivos que foram pensados para essa criança. Então, a gente tem que refletir sempre em cima desses pontos, para daí a gente traçar as estratégias que vão favorecer, vão favorecer essa criança e o nosso estudante, né? Pode passar, por favor, Ellen. E aí a gente faz uma abordagem também sobre esse atendimento educacional, tentando trazer de uma forma mais clara sobre esse raciocínio que a gente precisa ter enquanto professor, da nossa ação docente, nos dois modelos. Então, a partir do meu raciocínio pedagógico, minhas estratégias vão ter um alcance mais efetivo,
para o desenvolvimento dessa criança ou não. Então, conhecer o contexto em que esse estudante está, que ele está inserido, que ele pertence, é fundamental. O contexto em relação à realidade que ele se apresenta, os recursos que ele tem disponíveis, seja físicos ou materiais, com quem ele tem convívio, né? O que pode ter dentro desse contexto que ele está inserido que favoreça, dentro das minhas estratégias e do meu raciocínio, que possa favorecer uma estratégia que alcance essa criança naquilo que a gente propôs enquanto objetivo de aprendizagem para ela. Olhando sempre para essas especificidades que ele apresenta e fazendo o acompanhamento, né, dos ganhos que eles vão tendo ao longo do processo, das dificuldades que foram encontradas, da superação, né? Então, esse contato, ele é sempre muito cíclico entre a família e o professor e a criança, e dentro desses modelos, eles apresentam espaços diferentes. Então, a gente precisa ter um olhar específico para isso e um olhar cuidadoso, né? Porque a gente tem alguns limites em relação a isso por conta da atuação direta, né? E do nosso público, que muitas vezes apresentam. A gente tem estudantes com graus variados de comprometimento. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso em relação a isso. E a partir desse momento que a gente pensa e faz esse raciocínio pedagógico, a gente traz na nossa abordagem, fazendo uma escolha sempre, unicamente pelo brincar, né, por todas as questões que o brincar envolve, mas trazendo também um estímulo adequado para a necessidade que aquela criança apresenta naquele momento, para a especificidade daquela criança, né, compreendendo os limites que cercam toda a nossa abordagem, todo esse raciocínio, seja ele de recursos físicos, seja de recursos materiais, seja da própria condição no momento que a criança apresenta, seja da condição desse mediador, diante de qual área que a gente quer atingir, seja ela no momento de fazer uma orientação sobre as atitudes que devem ser mudadas, sobre uma orientação para uma implementação de uma atividade, ou do ambiente que essa criança tem, ou da disponibilidade do ambiente que essa criança está inserida. Então, a gente precisa raciocinar e criar ali algumas estratégias que vão favorecer todos esses momentos, né, para que as nossas propostas pedagógicas, elas tenham alcance e promovam realmente uma aprendizagem significativa. Né? E, por último, nesse tripé que a gente trouxe para a gente refletir, é sobre a gestão do processo mesmo. Nesses dois modelos de atuação, eles têm lugares diferentes, né? Num primeiro momento, que é no modelo presencial, a gente fala do planejamento das atividades, nós mesmos implementamos, né? Realizamos com a criança, estamos ali interagindo continuamente com essas crianças, enquanto que no modelo de atuação remota, existe uma disponibilização desse material pedagógico, é preciso fazer uma elaboração desse material pedagógico, mas todos esses caminhos, eles precisam vir baseados naquilo que a gente tem como princípio e como valores do processo, que é o olhar específico, né? A promoção da atividade significativa que visa o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa ter alguns cuidados em relação à gestão desse processo, inclusive em relação às variações que vão ser propostas, às adequações, porque eles terão momentos diferentes em cada modelo de atuação, né? Inclusive a avaliação, enquanto eu faço no modelo presencial, uma avaliação de forma contínua, com registro e o acompanhamento dessas crianças, no modelo de atuação remota, eu tenho feedback da família, né? Que a gente costuma falar muito na educação precoce, o verdadeiro SIC, né? Segundo informações colhidas. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessas sondagens. E o protocolo da educação precoce são os documentos que compõem a pasta do aluno e que fazem esse histórico, o percurso desse estudante, que é importante a gente manter sempre atualizado, que acontecem também de maneiras diferentes, mas que irão se complementar no momento certo, né? Que o mais importante em relação a tudo isso é a gente poder assegurar nesses dois modelos de atuação a proposta propulsora que o programa de educação precoce tem, trazendo uma similaridade do que é a proposta pedagógica, seja ele no momento de olhar específico, para essa criança, seja no momento da promoção de atividades que favoreçam o desenvolvimento de atividades significativas, seja no engajamento dessa família, para que esses estímulos
tenha uma continuidade dentro desse processo, né, e abarque a maior parte possível dessas janelas de oportunidades, favorecendo ali todas as possibilidades que a gente pode alcançar com essa criança e com essa família, trazendo a consolidação dessa família, dessa parceria, para a gente promover o melhor para essa criança, através do cuidar, do brincar, né, e do amar. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar cuidadoso sobre esses dois modelos de atuação. Para esse momento, a gente trouxe essas reflexões que nós todos estamos preocupados, né, e ansiosos para cada uma dessas situações. Mas a gente olhando cuidadosamente, com carinho, a gente consegue encontrar aí o que a gente tem de divergente, o que a gente precisa ter um maior cuidado em relação a isso, mas antes de qualquer coisa, a nossa atuação e a nossa proposta tem que ser sobre o olhar da criança, né, porque é um momento imprescindível na vida desse estudante que vai fazer toda a diferença para ele ao longo de toda a vida dele, né? Então, são essas algumas reflexões que a gente trouxe para esse momento, e eu volto agora, devolvo a bola aí para Ellen. Cris e Rose, que tarde de grandes aprendizagens, né? Certamente não é uma tarde em que somente eu estou construindo muitos novos conhecimentos, conceitos, enfim, possibilidades também de pensamento, né? Mas a gente está tendo uma devolutiva muito boa aqui no nosso chat também, as pessoas fazendo essas reflexões acerca do quanto elas estão aprendendo, do quanto as reflexões que vocês estão apresentando aqui têm sido provocativas e importantes para pensar a educação precoce. Eu gostaria de destacar também que as pessoas têm trazido o valor da educação precoce no Distrito Federal, como um atendimento de destaque, inclusive no Brasil, né? Então, parabenizar todos os profissionais, a todas as profissionais que trabalham na educação precoce, porque, de fato, vocês estão desenvolvendo um trabalho que vai sustentar o desenvolvimento dessa criança nas diferentes dimensões do desenvolvimento, né? É muito... Eu, particularmente, não porque sou psicóloga, mas, para mim, eu costumo dizer que não existe mais lindo de ser observado que o desenvolvimento infantil. E isso. Quando a gente vê uma criança que tem uma história tão singular como essas que participam do programa de educação precoce, isso é muito emocionante, né? Acaba se tornando muito mais lindo de se ver esse crescimento, né? Eu queria compartilhar com vocês o resultado parcial da nossa enquete, né? O que as pessoas estão pensando aqui acerca, então, dessa pergunta que vocês promoveram para hoje, né? Sobre o brincar. O brincar tem função importante no desenvolvimento da criança com deficiência ou considerada de risco? Notem que das 55 pessoas que responderam até o momento, 52 acreditam, né, que esse brincar é importante, que ele cumpre uma função de destaque na promoção do desenvolvimento. Quero destacar também que essa tarde tão rica de formação faz parte do webinário que foi planejado pela Subim e que a EAP está atuando como parceira, né? E parabenizar, inclusive, a equipe da Subim por essa proposta de formação tão importante que há muito tempo os professores já vinham sinalizando nas lives que a EAP já estava promovendo, né? Sobre a importância de temas voltados à educação especial, à educação na perspectiva inclusiva. Então, parabenizar também a Subim por essa iniciativa. E esse foi assunto também de muitos comentários aqui no nosso chat, né, aqui no YouTube. Gente, eu estou muito emocionada de ouvir a fala de vocês, eu peço até desculpas, mas é porque, como eu disse, eu gosto muito de observar o desenvolvimento infantil e eu estou vendo na minha cabeça as crianças se desenvolvendo a partir da precoce. Bom, então... de posse dessas informações acerca de algumas concepções preliminares, né, que os nossos colegas que estão aqui assistindo a gente têm acerca do brincar. Agora a gente parte para o vídeo. Sim, isso mesmo. Então, eu vou compartilhar com todos vocês aqui um vídeo que as nossas colegas prepararam.
para que a gente possa continuar pensando a educação precoce. Vamos lá? Bom, vamos continuar então. As professoras Cristiane e Rose, para que a gente possa continuar esse debate aqui sobre educação precoce. Pois bem, vocês observaram que o vídeo saiu sem som, mas basicamente a mãe está ali estimulando o bebê com paralisia cerebral. Esse bebê, o nome dele é Davi, ele é um pequeno estudante da educação precoce. Ele tem um histórico bem complexo de internações, né? E até que foi indicado para a educação precoce para o trabalho ser realizado a partir de tenridade, como a gente costuma dizer, né? Quanto mais cedo ele chegar na educação precoce, maiores serão os ganhos. E vocês observaram que, com um simples olhar, Davi comunicou tudo que ele estava querendo naquele instante para a mãe, né? A mãe ofereceu um chocalho e também chamou a atenção dele para um brinquedo que estava no solo. E ele mostrou para a mãe que o interesse dele não era no brinquedo que estava no solo, era no brinquedo, no chocalho que estava na mão da mãe. Naquele contexto, ele mostrou para a mãe dele que era aquilo que ele queria. E aproveitando a situação, o que a mamãe fez? Ela chamou a atenção de Davi para o lado oposto, promovendo para ele um grande esforço para movimentar o pescocinho. A gente sabe que naquele momento ali, para um PC que não tem, para uma criança com paralisia cerebral, né, que não tem controle cervical, que não tem controle do pescocinho, é uma ação muito intensa. Ele mobilizou ali o cérebro, mobilizou a parte motora, ele mobilizou muitas ações naquele contexto para conseguir localizar aquele brinquedo que estava sendo para ele motivador. E quando a gente fala na questão do brincar, é nesse sentido. A brincadeira na educação precoce, ela funciona como provocadora. Ela estimula a superar aquele limite que, visualmente, para a gente, quando a gente analisa Davi, simplesmente pela deficiência, a gente vai, a maioria das pessoas vai olhar e vai falar, Davi não vai dar tantas respostas. E a partir de uma brincadeira simples, ele começou a dar uma resposta positiva àquele estímulo da mãe. Pode completar, Cris. E aí, só para completar, a importância desse olhar, né? Desse olhar profissional para orientar essa mãe, para trazer essa proposta de potencial dessa criança, né? Dentro de um processo que muitas vezes vem com essa família de superproteção, de achar que esse esforço, mesmo de maneira intensa, ali está prejudicando a criança ao invés de estar ajudando. Então, esse olhar específico sobre esse potencial da criança, que não nos limita de acordo, que vem com um limite, com o laudo que ela apresenta, ou com o diagnóstico que vem junto, mas com esse olhar sobre o desenvolvimento que ela, na versão dela, ela pode ter um melhor. Então, a gente sempre precisa, enquanto profissionais, ter esse cuidado, né? Saber da nossa responsabilidade em relação a isso. Porque todas essas propostas, passinho por passinho, conquista a conquista, né? Objetivo a objetivo alcançado, eles vão fazer uma grande diferença no todo lá na frente, né? A gente costuma trazer uma frase que a gente usa muito na educação precoce. Eu vou ler para vocês para a gente não perder nada,
no contexto da frase. O cérebro da criança aprende brincando. Na brincadeira, a criança desenvolve sua criatividade, amplia a socialização, resolve conflitos, cria e recria normas, aprendendo a respeitá-las. Testa hipóteses, constrói e reconstrói conceitos, amplia visão de mundo. A brincadeira tem um limiar dentro do nosso programa, uma intenção, vamos dizer assim, imensurável. Através da brincadeira, a gente consegue conquistas grandes, enormes conquistas com relação àquela criança com algum tipo de deficiência. E a gente consegue realmente realizar compensações. Cris, eu acho que agora a gente pode ir para as sugestões de atividades, porque eu acho que os nossos colegas e os cuidadores estão ansiosos por algumas sugestões de atividades concretas, né? Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro uma fala que nós iniciamos colocando que a criança é atendida na educação precoce de 0 a 4 anos, né? O que acontece? O nosso programa, ele dá a entrada para a criança até 3 anos, 11 meses e 29 dias. Então, esse é o contexto de entrada na educação precoce. Mas ela permanece na educação precoce até fazer os 4 anos de idade, dentro de um período que a gente chama na Secretaria de Educação como data de corte. A criança que faz 4 anos até 31 de março do ano seguinte, ela permanece conosco. Então, vamos dizer, uma criança que faz 4 anos dia 1º de abril do ano seguinte, ela permanece mais um ano conosco. E aquela criança que faz 3 anos, 11 meses e 29 dias, hoje ela entra no programa, ela tem a admissão no programa. Se ela faz 4 anos amanhã e a família só procura amanhã, aí sim a gente tem um limitador. A gente não consegue dar entrada para essa criança. Por isso que a gente tem toda essa questão de divulgação do programa, para que as famílias possam procurar o programa o quanto antes, né, para que esse período de desenvolvimento seja aproveitado ao máximo. Quanto mais cedo a criança entrar no programa, melhores serão os ganhos, melhores serão os desenvolvimentos. Tá certo? Cris. Feitas as seguintes considerações. Então, gente, eu vejo assim, muitos colegas preocupados diante dos modelos de atuação na educação precoce com volume de atividades. E a gente não precisa ter muito essa preocupação, não, porque não é a quantidade que vai fazer a diferença. É a proposta que vai ser encaminhada para essa criança, a brincadeira que vai ser realizada durante aquele momento, que vai favorecer ou não aquela criança de acordo com aquele objetivo que a gente estabeleceu. Então, aqui nós trouxemos algumas sugestões para elencar, tentar exemplificar de uma forma mais simples, né? Quais os alcances que a gente pode ter nesses 2 modelos. Então, vou falar um pouquinho de algumas atividades motoras, por exemplo, seja no modelo presencial ou no modelo remoto, seja na sua atuação em geral, você precisa olhar para a especificidade dessa criança. Então, vamos pensar numa criança que tem ali, está muito grudada com a mãe, né? Então, essa criança, ela já apresenta uma marcha, ela já anda, mas ela tem aquele vínculo ali estabelecido, a insegurança. Como que nós vamos poder brincar com essa criança de modo a alcançar ali um processo de distanciamento, criar uma ponte para que essa criança se sinta à vontade, confiante, a partir para poder explorar aquilo que está ao redor dela. Então, atividades que alcancem esse momento, aquelas são ações que vão alcançar essa criança nessa necessidade que ela tem. Então, por exemplo, eu posso propor uma atividade de onde está, que é uma brincadeira, onde eu vou colocando objetos em distâncias diferentes dessa criança e causando ali algum interesse, despertando o interesse dessa criança, para que ela possa fazer o alcance desse objeto, né? E aí, à medida que vai se passando que vai se propondo essa brincadeira, ela vai aumentando essas distâncias e se sentindo mais à vontade para ficar um pouquinho mais longe dessa mãe. Então, a gente precisa pensar nessas atividades com esse olhar para a especificidade. Se eu proponho ali um circuito de atividades para o meu aluno, aquele aluno que a gente sabe que
Está completinho, a gente começa, como se costuma dizer, está completinho, está dentro do processo do desenvolvimento, está dentro dos marcos, mas é aquela criança que não quer prestar muita atenção, que não quer parar para realizar atividade, que não quer, né? Está naquela agitação. Então, como vai ser meu circuito? O que eu vou colocar? O que eu vou disponibilizar nesse circuito que vai fazer com que essa criança pare, pense, volte a atenção para realizar aquilo que habitualmente ele faz naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Então, nossas ações, mesmo ela sendo iguais, digamos assim, pode ser uma mesma atividade para os mesmos alunos, ela tem que ter a proposta da especificidade que ela quer alcançar para o objetivo daquela criança. Então, existem inúmeras atividades. Falar de atividades motoras é falar de inúmeras possibilidades. Então, eu tenho um circuito de atividades, eu tenho brincadeiras de jogos, eu posso propor resolução de problemas com aquela criança que está engateando, eu posso propor alcances para ela fazer com objetos de interesse, eu posso esconder, né, fazer uma caixa para ela brincar e achar, eu posso colocar níveis diferentes para ela simular ali uma caminhada, para ela simular um step. Então, assim, dentro das propostas motoras, das atividades motoras, a gente tem sempre que olhar para esse alcance da especificidade que a criança tem. O que naquele momento, aquela atividade pode favorecer um comportamento, uma competência que está faltando ali, que vai favorecer nesse desenvolvimento. Converse. A gente fala muito para os pais, desde muito bebê, desde muito pequeno, converse com seus filhos, conversem com seus bebês. Descrevam tudo que está acontecendo. Não passem o dia, vamos dizer assim, a gente costuma dar essa orientação muito aos pais, né? Não passem o dia num movimento só de ação. Fale, explique, descreva mesmo o que está acontecendo no dia a dia com aquela criança. Então, quanto mais você falar, quanto mais você conversar, mais você vai ter desenvolvimento daquela criança. Antecipe para ela ações. Às vezes, a gente fala assim para os pais, cheguem em casa de um dia de trabalho, ou até mesmo de um período de teletrabalho, tire um tempinho para conversar com o seu filho de frente para ele. A gente fala muito nisso, a gente bate muito nessa tecla. Converse sempre de frente para o seu filho. O seu bebê acabou de chegar em casa, é um recém-nascido, mesmo assim, faça um colinho, coloque o seu filho de frente, converse com ele, fala o que está acontecendo. Fala o contexto da pandemia, né? O que está acontecendo lá fora. Use palavras simples, faça gestos, faça caras e bocas, chame a atenção do seu bebê, do seu filho para a sua face. Essa é uma atividade que promove muito o desenvolvimento. Outra atividade é cante. Cante. Quando você for dar banho, você canta. Música simples. O sapo não lava o pé faz parte do nosso repertório. Cabeça, ombro, joelho e pé faz parte do nosso repertório. Às vezes a gente brinca, né? Os profissionais falam assim, às vezes a gente está em casa lavando a louça e está lá, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. E assim você vai apresentando as partes do corpo do seu bebê, do seu filho, da sua filha. Muitas vezes aquela criança aquele autista, pode até não dar a resposta imediata. Pode até parecer que o que você está falando, como você está falando, como você está cantando, pode ser que não esteja dando respostas imediatas. Mas, do nada, aquela criança vai aparecer com uma resposta, mostrando uma parte do corpo, chamando você para ver alguma parte do corpinho dela, ou de um brinquedo, ou até apontando a parte do seu corpo. Então, a resposta ela vai de acordo com cada criança. Mas não deixe de estimular, não deixe de conversar, não deixe de cantar, não deixe de contar uma história. É muito importante, nessa faixa etária, a gente fala na primeira infância, né, de 0 a 7 anos, é muito importante todas essas sugestões de atividades que a gente está passando para vocês, assim, está compartilhando com vocês. Mas na primeiríssima infância, nessa fase de 0 a 4 anos, é importante que a gente tire tempo para se dedicar aos nossos filhos, às nossas crianças. Então, tire um tempo para fazer uma leitura. Leia livros para a sua criança. Cada livro é de acordo com cada idade.
Se você não tem livros especiais para determinadas idades, pegue uma figura e crie uma história. Crie uma história de frente para o seu bebê, de frente para a sua criança. Deixa ela explorar, deixa ela apontar, deixa ela explorar mesmo aquela figura, aquele desenho, até mesmo aquele livro. Muitos pais falam para a gente assim, mas ele vai rasgar, ele vai mexer. No princípio, pode até acontecer isso mesmo, até a criança entender que aquele veículo, aquele livro, pode proporcionar para ela uma criatividade, uma imaginação, outras formas de exploração, e aí sim ele vai começar a folhear o livro, a prestar atenção na atividade, na leitura. No começo pode ser um pouco mais difícil, mas vocês não vão desistir. Essa dica a gente está dando principalmente para os cuidadores, porque na educação precoce os profissionais costumam insistir mesmo, né? Eles sentam e é parte da rotina da educação precoce, é contar histórias. E como uma dica também, criar uma rotina. Para a criança é muito mais fácil ela entender que existe uma rotina, uma previsão do que vai acontecer, assim há uma mobilização do corpinho dela. O cérebro se prepara para aquela ação, para aquela hora de contação de história, para aquela hora do banho, para aquela hora da alimentação. E aí, sim, a gente proporciona desenvolvimento. Né? E uma coisa legal também, Rose, da gente colocar, é sobre esse brinquedo, né? Sobre esse brinquedo ter um propósito, ali desafiar essa criança no processo de raciocínio, no pensamento, na organização desse pensamento, na resolução desses problemas, de forma que ela traga, né, um conhecimento, um contato ali, seja com proporções, na hora que eu tento fazer um encaixe, né, jogos com blocos, quando eu tento empilhar. Então, pensar nesses brinquedos de forma que eles contribuam ainda mais para essa criança ter contato com esses conceitos que mais tarde ela vai estar presente na vida dela, em todas as situações de escolarização que ela vai passar. Então, é importante a gente fazer isso, porque a gente sabe que essas experiências vividas pela criança, e quanto mais elas forem variadas, mais segura essa criança vai ficando em relação às respostas que ela vai oferecendo nesses estímulos que a gente oferece para ela. Então, ter sempre esse cuidado e trazer como estratégia o brinquedo, né? Outra coisa importante ali, as atividades sensoriais. Então, as atividades sensoriais é uma experiência que são experiências que trazem para a criança conexões imensas, né? Contribuem sobremaneira nesse momento de plasticidade cerebral, nesse alcance da janela de oportunidades que a gente está ali, está presente nesse período de vida dessa criança. Então, a gente pode aí oferecer inúmeras experiências táteis, né? Que essa criança pode vivenciar, seja com os recursos que eu tenho em casa, né, os recursos que estão disponíveis em casa, de eu ter uma sensação, de eu ter uma percepção frente àquele estímulo, seja na minha escola, com os recursos que eu tenho disponíveis, que eu posso fazer contraste, que eu posso promover outros tipos de percepções. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar para essas atividades sensoriais, porque elas têm um papel protagonista. Desculpa que passa um barulhão aqui, coisas de live, gente, desculpa. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para essa atividade, ter esse protagonismo nesse desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem aí inúmeras possibilidades de oferecer essas experiências sensoriais e sabendo que elas são primordiais, né, nesse período de plasticidade cerebral. Mais algumas, né? Para a gente encerrar a nossa fala, vou dar mais algumas dicas. Nesse momento de isolamento, aproveitem materiais que vocês têm em casa, né? Eu estou falando mais uma vez para os nossos cuidadores. Um escorredor de macarrão vira um excelente instrumento. Trabalhe com aquela criança. Neste momento, ela está sendo estimulada a se concentrar. Pegue, por exemplo, macarrão e vamos tentar colocar dentro dos buraquinhos do escorredor de macarrão. Eu estou trabalhando concentração, coordenação visomotora, atividades artísticas. A gente, em uma dos vídeos que a gente preparou para
serem exibidos na TV Justiça, nós ensinamos, uma de nossas colegas, a Anísia, ela ensinou a fazer massinha, uma massinha feita de farinha de trigo. Essa massinha pode promover desenvolvimento, né? Coordenação motora, coordenação visuomotora, criatividade, deixa a criança manusear, apertar. Dependendo do grau de comprometimento, existem crianças, né, com uma paralisia cerebral com algumas limitações, mas mesmo assim promova esse contato dessa massinha para essa criança ter essa percepção mesmo dessa textura dessa massinha, passe na mãozinha, no pezinho, vão nomeando essas partes do corpinho dela. Atividades com relação a faz de conta, né? Faz de conta que eu sou isso, que eu sou aquilo, faça vozes de animais, brinque de esconde-esconde. Tudo isso são brincadeiras que vão promover desenvolvimento a essas nossas crianças, tá certo? Cris, tem mais alguma? Só para a gente concluir uma atividade que a gente gosta muito, que é muito importante, que ela fortalece o vínculo dessa criança com esse cuidador, com esse responsável, com a família, que é da massagem, que é de você identificar nessa criança as características que ela tem, falando desse olhinho ali, desse olhinho parece com a mamãe. Então, esse é o momento de você oferecer, do pai oferecer, ou do professor orientar essa família, traçar esses momentos, né? Ter esses momentos com essa criança, para favorecer esses vínculos que compensam tanto a criança dentro do desenvolvimento, como a relação com o pai, né? Como esse pai se sente em relação a essa criança, esse cuidador. Então, é importante a gente sempre ter uma indicação, uma estratégia com essa família em relação a fortalecer esses vínculos, né? Que, de certa forma, que também tem alcance na autonomia que essa criança vai ter, na autoestima que ela vai desenvolver, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também, que é muito importante. E só para finalizar nossa fala, antes do último vídeo, a gente queria agradecer, né, a EAP pela parceria, falar que foi uma iniciativa da DEIN, a inscrição da educação precoce em um projeto que teve o reconhecimento da educação precoce mundialmente. Então, é um programa que tem 33 anos aqui no DF, que muitos não conheciam, não conhecem ou não conheciam, e que agora a gente tem um olhar mundial para a gente. Eles entenderam que o nosso trabalho nessa primeiríssima infância faz a diferença, né? Nós podemos, sim, trabalhar com a inclusão do deficiente, realizando compensações, realizando atividades que desenvolvam o mesmo potencial de cada criança. E a DEIN é a Diretoria de Educação Inclusiva que está dentro da Subsecretaria de Educação Inclusiva. Essa iniciativa, depois de 33 anos, foi da nossa querida diretora, a Riane. Ela resolveu partir para esse reconhecimento mundial, nada mais justo, né? Os profissionais da educação precoce são profissionais muito capacitados, muito comprometidos com aquilo que a gente faz, né? Nós todos somos bastante comprometidos porque a gente faz com amor. E onde tem amor, tem desenvolvimento, né? Onde há amor, há a diferença na vida do outro. A gente costuma dizer que a precoce, ao contrário do que muitos médicos costumam falar, a gente consegue enxergar em cada ser humano o potencial. E aí a gente muda vidas, a gente muda histórias. E aí, antes de eu voltar para fazer um relato, a gente vai passar o vídeo da Yasmin. Por favor. Sim, Cris. Só um pouquinho. Só para contextualizar que esse vídeo, ele exemplifica muito do que a gente trouxe aqui, né? Mas que a criança já nasce, né? Com o melhor brinquedo de todos, o mais singular de todos, que é o corpo, e que independente das condições que essa criança tenha, ou a família dessa criança esteja inserida, é possível, né? Se construir vínculos, se consolidar ali, todas as ações e dar um potencial para o desenvolvimento dessa criança, tá? Que essas vinculações, elas precisam ser desfeitas diante do processo de desenvolvimento que essa criança pode ser exposta.
Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de não relacionar essa situação com o desenvolvimento da criança como um todo. A gente, enquanto profissional, a gente pode oferecer orientações para essas famílias, entendendo que, independente dela ter um brinquedo ou dela não ter brinquedo, dentro dos recursos que ela tem como disponibilidade, a gente pode criar inúmeras situações que vão favorecer essa criança e o desenvolvimento dela ao longo da vida, que vai contribuir para o longo da vida, nesse sentido. Aí a gente pode aí ver o vídeo da Yasmin e aquecer o coração. O som não está saindo, gente, mas a música está bombando. E a Yasmin está dançando, contente, feliz da vida, mostrando que ela é capaz. Eu não consegui colocar o som, gente, eu peço perdão, mas eu ativei aqui a saída de som, mas não saiu. Não tem problema. Meninas, que tarde maravilhosa, tarde de aprendizagens, tarde de reflexões, tarde de provocações e tarde de sensibilidade, né? Não é à toa que a Precoce aqui do DF tem ganhado destaque no Brasil e no mundo. Então, gostaria de parabenizar vocês duas que hoje representam a Precoce do Distrito Federal, né? Nesse momento de partilha de conhecimentos, mas também estender, né, aos colegas que estão aqui conosco nessa tarde, que fazem a força desse trabalho de educação precoce no Distrito Federal. O trabalho realmente é muito bonito, muito importante e muito bem feito. Haja vista o lugar de reconhecimento que vocês construíram nessa caminhada de algumas décadas, né? Eu queria compartilhar com vocês o relato de uma mãe, né? Assim como vocês representam os colegas que trabalham na Precoce, eu creio que o relato dessa mãe traz representatividade de todas as famílias que são atendidas por esse grupo de profissionais. E ela diz assim: sou a Leia, mãe do Felipe, aluno da Precoce, do Centro Especial 1 de Ceilândia, das professoras Flora e Jaqueline. Acho muito lindo o trabalho de vocês e agradeço o desempenho. Pelos comentários que eu pude acompanhar aqui na tarde de hoje, acredito que essa seja uma fala que todas as famílias gostariam de trazer para vocês, porque realmente esse é um trabalho que não há como a gente não perceber um processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento das crianças em todas as dimensões do seu desenvolvimento, né? Pela complexidade, pela amplitude de tudo isso que vocês fazem. E o nosso tempo está já bem extenso, né? Passou do nosso previsto, mas eu só queria destacar 3 ideias rápidas, né? 2 já apareceram nos 2 dias anteriores desse nosso webinário, e mais uma que vocês hoje dão um foco mais especial. A Hannah começou a semana falando sobre a importância da família, né? De como a gente precisa considerar a família no planejamento do trabalho pedagógico com os nossos estudantes, porque a família também conhece as necessidades desse estudante e pode nos apoiar no planejamento desse processo. Mas, acima de tudo, a gente precisa olhar para a criança, e o professor Fernando ontem falou muito sobre isso, né? As respostas estão na criança. Então, o trabalho pedagógico não parte das minhas expectativas, não partem do currículo. Esses são elementos a serem considerados. Mas a Cris hoje falou isso. Acho que a Rose também falou muito sobre isso, né? Eu preciso olhar para essa criança e extrair dela a sua necessidade. Quando você disse assim, Rose, ela já desenvolveu a marcha, mais porém ainda, né? Então, é esse olhar sensível de
identificar quais são as necessidades daquela criança, independente daquilo que está posto nos livros, sim, nos relatórios, nos formulários, é o que essa criança precisa. E aí, nessa interação, na proposição e desenvolvimento desse trabalho, uma de vocês falou, não me recordo quem, peço até desculpas, falou, acho que foi a Cris, mas sobre a importância de nós caminharmos juntos com as famílias, né, e de oferecermos a orientação adequada para que essas famílias possam, junto conosco, conduzir esse trabalho de estimulação, de provocação do desenvolvimento dessa criança. Então, eu não podia deixar de finalizar esse nosso encontro de hoje sem parabenizar também as famílias, né? Porque as famílias também fazem parte desse trabalho da Precoce, com apoio das profissionais que tão belamente, profissionalmente têm desenvolvido esse trabalho. Então, hoje eu só quero parabenizar todos vocês que fazem parte desse serviço, né? E, assim, muito ansiosa por um próximo momento de podê-las escutar de novo, poder escutá-las de novo. Agradeço muito pela tarde de hoje. Terminando a live aqui, eu já vou dar um like, né? Eu peço que todo mundo aí que, assim como eu, gostou dessa live, aprendeu, construiu, se sentiu provocado, que possam também ir lá, curtir essa live, as de ontem, de antes de ontem também, porque a intenção desse processo de formação é democratizar o conhecimento, a informação, levar a formação, levar a informação às pessoas que necessitam, né? Em diferentes graus, mas nós fazemos uso dessa informação. Então, quanto mais a gente curte, mais a gente torna esse nosso material aqui disponível às pessoas. A gente consegue alcançar mais pessoas. Então, nos ajudem, curtam, né? Aproveitando, algumas pessoas fizeram o questionamento se as lives ficarão disponíveis depois, gravadas. Sim, eu, inclusive, vou assistir de novo. Então, as nossas lives de segunda, de terça e todas as lives que são desenvolvidas pela EAB estão disponíveis no canal. Vocês aproveitem, né, depois, deem uma explorada, conheçam o material que os nossos colegas estão produzindo, acompanhem, né, curtam, se inscrevam no nosso canal, acionem lá o sininho da notificação, porque a gente tem produzido muita coisa, e quando eu digo a gente, é o grupo de profissionais da Secretaria de Educação, né? Nós temos produzido muita coisa, formando uma grande rede de apoio, de aprendizagem colaborativa, para que a gente possa construir cada vez mais um processo pedagógico de maior qualidade. Acredito que este é o nosso compromisso enquanto profissionais. Então, vocês, toda vez que vocês acionarem o sino, todas as vezes que tiver uma formação nova disponível, vocês serão notificados, serão lembrados para participarem desse momento de formação. E agora, Rose e Cristiane, eu passo a palavra a vocês para que vocês possam se despedir dos nossos colegas, das nossas famílias que estão acompanhando a gente aqui nessa tarde. Oh, que bacana, Ellen. Foi um momento bem especial mesmo. Eu quero deixar aqui meu abraço para as pessoas, pelas imensas mensagens de carinho, né, que eu recebi durante essa semana, depois que foram divulgados aí, foi divulgado o cartaz, então quero deixar meu abraço para essas pessoas, obrigada pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês esse momento, trazer algumas reflexões para os nossos colegas, né, de um grupo que é tão especial, que é tão gabaritado, tão experiente e comprometido, desse serviço que é lindo, que faz toda a diferença na vida dessas crianças, que tem uma coleção de histórias de sucesso, de superação, que traz muita gratidão no coração de todos nós. Então, fica aqui meu obrigado por esse momento, e até um outro, se Deus quiser, né? Antes de me despedir, agora eu estou saindo... Antes de sair, né? Antes disso, eu quero agradecer a parceria das famílias, né? Porque se não fossem as famílias, o nosso trabalho não teria frutos, né? Porque a Precoce é só um tempo. A gente costuma dizer para os pais assim: a gente fica com o filho de vocês, que acaba sendo nosso também, né? Um pedacinho é nosso, o último dedo mindinho do dedão do pé é nosso. E a gente fica só 45 minutos, 1h30. E o restante do dia
os pais, os responsáveis, os cuidadores é que ficam com as crianças, né? Então, nós somos parceiros nesse desenvolvimento. Então, saindo como profissional, agradecendo a oportunidade de fazer parte dessa equipe, eu tenho muito orgulho de ser professora da educação precoce, de divulgar esse trabalho por onde a gente vai, a gente fala do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho. É muito amor envolvido mesmo. A gente faz porque a gente acredita, porque a gente ama. Então, saindo da profissional, eu vou fazer um relato bem breve de Rosiane Badu como mãe. Vai ser bem breve, porque, como a Ellen pontuou agora há pouco, nosso horário já está extrapolado, a gente teria que ter outras lives, né, para continuar discutindo e falando sobre a precoce, porque a precoce é encantadora mesmo, a gente poderia passar aqui horas e horas falando, né? Mas saindo na profissional, entrando na mãe. Eu sou a Rose Badu, sou mãe do José Mateus. O José Mateus é um bebezinho com paralisia cerebral e ele foi gestado, a gente costuma dizer assim, por 25 anos. Ellen, você pode mostrar a foto do José Mateus? Até a Ellen conseguir colocar a foto, porque sempre tem um probleminha técnico, não tem problema. Esse aí é o José Mateus! Esse é o nosso bebê gestado por 25 anos. Quando eu falo por 25 anos, é porque nós esperamos por José Mateus por 25 anos. Ele é um bebezinho que nós adotamos E eu resolvi trazer para vocês esse relato de experiência para vocês entenderem a grandiosidade do programa de educação precoce. Quando ele chegou em casa, aos 8 meses, ele basicamente não aceitava colo, brincava somente com a mão e, no máximo, com a etiqueta dos brinquedos ou a etiqueta do que fosse encontrando pela vida. A gente dava banho, ele achava a etiqueta na toalha, ele brincava com a etiqueta. A gente oferecia um brinquedo, ele brincava com a etiqueta. Ele tinha um controle cervical bastante precário, controle de tronco absolutamente inexistente. Ele tem esquizoencefalia de lábios abertos à direita. Ele tem praticamente... A lesão é bastante extensa, né? Então, o hemisfério direito é basicamente ausente. Então, os comprometimentos, quando a Vara da Infância nos apresentou José Mateus, eles nos mostraram um laudo, né? Uma possibilidade de uma criança que não teria uma perspectiva de muitos desenvolvimentos, vamos dizer assim. E como nós entramos na fila, estando abertos para receber uma criança com deficiência, nós solicitamos um bebê com algum tipo de deficiência, nós não tememos. E nós falamos no sonoro sim. E José Mateus foi para casa com 8 meses, com muitas limitações. E com o laudo. A gente costuma dizer, meu marido brinca muito dizendo que José Mateus é o nosso combo. Tudo que uma criança pode ter como comorbidade de uma deficiência, o José Mateus tem. Os médicos, vamos fazer determinado exame para ver se tem isso. O resultado tem. Vamos ver se ele tem algum déficit auditivo, tem. Algum déficit motor, tem. Algum déficit visual, tem. Então, a gente já costuma dizer que laudo para a gente só serve mesmo para a gente ter ali como um testemunho mesmo. E a gente visualizou no José Mateus o potencial dele como ser humano. Em uma semana conosco, com o trabalho da educação precoce, José Mateus sentou. E hoje, o nosso filho é esse. Ellen, pode mostrar, por favor? A próxima foto. Nós visualizamos potencial no ser humano. A educação faz a diferença na vida do outro, porque vê o outro simplesmente por ser humano. E é nessa mensagem, nesse relato de experiência como mãe, que eu agradeço pela existência do programa de educação precoce. Eu quero agradecer a
cada profissional, a cada pessoa, a cada profissional de educação física, a cada professor de atividades, a cada professor que está no programa de educação precoce, pela existência de vocês, pelo amor de vocês pelo trabalho. Isso mostra que o ser humano é capaz, independente de onde ele possa chegar, ele é capaz de se desenvolver. E nós não temos o direito de mostrar simplesmente a limitação. A gente tem que trabalhar em cima do potencial. Muito obrigada a cada professor da educação precoce. Muito obrigada. E assim a gente encerra a nossa participação nessa live. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até breve. Bom, sem mais delongas, eu vou encerrar a live de hoje, fazendo o convite para que vocês possam acompanhar o nosso 4º dia de amanhã. Me corrijam, meninas, porque eu estou muito sensibilizada. Amanhã é altas habilidades, né? Sim. Amanhã nós falaremos sobre altas habilidades, às 14 horas, aqui pelo canal da EAP. Rose, parabéns pela mãe que você é. Rose e Cristiane, parabéns pelos profissionais que vocês são. Muito obrigada a vocês duas pela tarde de hoje. E a vocês que nos acompanham, muito obrigada também pela companhia, pela interação. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Prazer, obrigada.